a cada um que mandou mensagem para a gente. O dia de ontem foi um dia maravilhoso. Nós sempre comemoramos isso como algo muito importante. Na maioria das vezes é algo muito interno nosso. Nós entendemos isso. Casamento é algo muito interno, né? E não colocamos em redes sociais nada muito mais do que o que nós dois podemos fazer algum tipo de homenagem. Mas eu recebi muitas mensagens e agradeço a todos por isso. Mas no dia 15 também é o dia que nós fazemos todo mês, desde janeiro. Nós homenageamos o nosso filho, porque foi no dia 15 que ele faleceu. Então o dia 15 de novembro não foi muito igual os outros, mas nós nos sentimos muito amados por cada um de vocês, e eu quero reforçar isso, enfatizar: o seu casamento é um propósito do Senhor. Não desista, não pare pelo meio do caminho, seja um finalizador, vá até o fim, porque se você não for até o fim, você vai deixar de colher as maravilhas do relacionamento a dois que Deus tem para mim e para você. Amém? Ok, você já disse aí para quem está do teu lado, olhando para ele, diz assim: você está sentado no melhor lugar dessa igreja. Diz para ele ou para ela: ao meu lado. Não é legal isso? Glória a Deus, coisa boa. Irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens. Qual que é o tema mesmo? Pense à frente, né? Eles vão pôr lá a arte lá, pense à frente. Nem era essa aí, era aquela outra xadrezinha, mas pode ser essa aí, tá? Então, a ideia da série Pense à Frente, ela veio a partir de um livro. A pastora está com o livro ali hoje? Está ali. Eu vi que o meu livro sumiu, encontrei ele na bolsa dela. Acontece isso lá em casa de vez em quando. Ela rouba, estou brincando, ela empresta meus livros. Esse livro aqui, ó, Pense à Frente, do Craig Groeschel. Ele é um pastor de uma igreja muito conhecida mundialmente, e esse livro é encantador. São 7 decisões para honrar a Deus e transformar o seu amanhã. Uau, quem que não quer isso, né? Não é verdade? Pensa comigo, você tem uma chance hoje de ler algo que são decisões que vão honrar a Deus e transformar o seu amanhã. Você não ficaria de fora disso, não é verdade? Claro que não. Então, nós, ao olharmos isso, percebemos que nem todos têm a cultura de leitura, o que é um grande mal, porque todo cristão deve ser um praticante de leitura. Alguém diga amém aí? Amém. E o pessoal da mesa vai colocar um retorno para mim aqui. Então, por quê? Por que a gente tem que ser alguém que lê muito? Porque a gente tem que ler a Bíblia, não é verdade? Olha, os irmãos, eles estavam mais animados no louvor. É que esse negócio de louvor engana muito, né? Você sabe disso, né? Que a gente no louvor, a gente fala, canta, um monte de coisa que não vive e está tudo bem. Mas na hora da palavra a gente dá uma desanimada. Mas eu quero reforçar que Deus está aqui para completar uma obra poderosa na sua vida. Então, nós estudamos nas outras 3 semanas 3 fatores muito importantes sobre pensar à frente. O primeiro, o pessoal dos jovens ontem me deixou sem voz, irmãos. Estarei pronto. Diga para quem está do seu lado: eu estarei pronto. Quando a tentação vier, quando as lutas vierem, quando as decisões vierem, eu estarei pronto. E você lembra, nós colocamos 3 fatores importantes sobre estar pronto. O primeiro era, que eu acho essencial, eu não vou reforçar todos eles, mas um essencial é colocar uma linha, um parâmetro, para que você não ultrapasse os seus limites. Então, eu vou colocar um limite e eu não vou ultrapassá-lo. É interessante porque você recebe as palavras, você ouve os sermãos e você precisa decidir praticar, porque senão é apenas uma informação que não traz diferença na sua vida. E alguém diz assim: eu estou há tanto tempo na igreja, há tanto tempo servindo a Deus e eu não mudo. É claro, irmãos, você tem que ouvir a palavra e praticá-la. O apóstolo Tiago vai dizer assim: não adianta você ser bom ouvinte, você tem que ser praticante. Amém? E praticar
vai necessariamente causar um desconforto com aquilo que a gente está acostumado. Então, entender que a vida com Deus é muito mais sobre desconforto do que conforto, é muito mais sobre estresse do que calmaria. Por quê? Porque nos confronta os nossos princípios, mesmo que eles estejam errados, confronta nossas crenças, mesmo que a gente nunca tenha crido nisso. Eu creio porque meu pai, meu avô foi, mas ele confronta, a vida cristã confronta, e por isso eu preciso colocar limites, e estar pronto quando as lutas vierem. Na segunda semana nós falamos sobre ser fiel. Eu serei fiel. Então nós usamos a parábola dos talentos, aonde nós enfatizamos que quando nós nos encontrarmos com o Senhor, no dia da prestação de contas, no dia do juízo, Ele não vai perguntar para mim se você foi bem sucedido, nem para mim, nem para você. Ele não vai perguntar para mim, para você, se a gente teve muitos sucessos em muitas áreas. O que Ele vai querer saber de mim, de você, e o que é importante é, se eu e você fomos achados fiéis, diante daquilo que Ele propôs para mim e para você. Nós falamos sobre isso, dizendo que a vida que nós temos hoje, nós carregamos, não é mais nossa. Nós agora somos a vida que Cristo viveria. Ele morreu a nossa morte para que eu e você vivêssemos a vida dele. Então é importante sermos fiel sobre tudo aquilo que Deus colocou, fiel nos nossos relacionamentos, fiéis com os nossos recursos, fiéis com aquilo que Deus tem para mim e para você. Na terceira semana nós falamos sobre ser um influenciador. Então, como eu posso influenciar? É o retorno, tá, Cleito? Como eu posso influenciar? Eu posso influenciar com as minhas orações, eu posso influenciar com o meu exemplo, e eu posso influenciar com aquilo que Deus mais trouxe para mim e para você, a influência maior. Está difícil, irmãos. Eu falei para a pastora que ela tinha que pregar hoje. Quer pregar? Pode subir aqui. Mas ela falou que me ama ver pregar. Eu falei, posso pregar em casa para você. Então, ser um influenciador é uma tarefa para mim e para você, tá? Hoje, vou ter que adiantar aqui, tá, irmãos? Senão não vou conseguir terminar isso aqui. Hoje, eu quero falar com você. Irmão, eu preciso do som aqui para mim, senão eu fico perdido, tá? Aumenta o som aqui para mim aqui. Vocês acham que eu sou enjoado, irmão? Não é não, é que você tem que pregar todo dia para você saber como é que é esse negócio. A Bíblia fala sobre ser tangeadores, senão Eliel vai ter que tocar também, Eliel, que está difícil aqui, o pessoal não está conseguindo colocar o som do PC aqui para mim, aqui, ó. Vai lá. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Olha só. O tema então é, eu serei um... Não, influenciador já foi, irmão. Eu serei um finalizador. Está aqui. Eu vou finalizar aquilo que eu comecei. A maioria de nós tem problemas com isso. A gente começa bem e termina, muitas vezes não termina, e quando termina, termina mal. Então, eu quero enfatizar com você algo muito importante. Aprenda a ser um finalizador em tudo que você começa. Aprenda a ter a disciplina de finalizar tudo que você começa. Sabe, irmãos, uma das características de pessoas inconstantes é não terminar o que começa. Então isso tira de você um posicionamento, posições, lugares que Deus quer colocar a sua vida como um referencial. E por que não somos referenciais? Porque a maioria das pessoas percebe que tudo que você começa não termina. Então seja um finalizador. Fala para quem está do seu lado, aprenda a ser um finalizador. E olha, a Bíblia está repleta de palavras, de textos, falando sobre a importância disso. Então eu quero enfatizar com você, Apocalipse capítulo 3, no verso 1, diz assim, presta muita atenção. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, estas são as palavras daquele que tem 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está... Olha só que coisa interessante. Isso aqui é muito importante porque essa carta não foi escrita para quem estava no mundo. Não é para os perdidos. Fala aí, não é para os perdidos. Essa carta
ela começa dizendo, carta à igreja que está em Sardes. Então, essa carta foi escrita para uma igreja. É como Paulo não podia pregar nessa igreja naquela época, então ele escreve uma carta. Então é como fosse uma pregação, como fosse uma ministração. Ele está dizendo, olha, o que Deus, o apóstolo João está dizendo, o que Deus revelou para mim e para você, sobre tudo que você está vivendo, é o seguinte: há uma aparência de vida, mas na verdade você está morto. É difícil para a gente admitir isso, porque a aparência de vida muitas vezes se estabelece em coisas que nós consideramos ser algo muito importante para Deus. Então, como eu considero isso, e eu olho para essa estrutura e posso perceber, será que eu estou vivo? Será que o que eu estou vivendo verdadeiramente está movendo a minha história? Ou será que tudo que eu tenho vivido até hoje é apenas algo morto? Eu vou explicar. É simples. Por quê? Porque muitas vezes nós sentamos aqui culto após culto, nós frequentamos, já dissemos, somos uma igreja em célula, somos uma igreja de pequenos grupos, somos uma igreja de relacionamento. Então tudo que eu estou vivendo precisa trazer um resultado para a minha vida. Eu preciso experimentar uma mudança. Eu não posso apenas frequentar esses lugares e achar que isso é a essência, é tudo que pode existir na vida de um cristão. Ao contrário, nós precisamos entender. Eu sou da igreja desde quando nasci, e no final, talvez há 35, 40 anos atrás, talvez 40 não, mas pelo menos 40 anos atrás, quando se terminava um culto, a liturgia do culto se chamava a última parte. Liturgia é cada parte que acontece no culto. Talvez você não está familiarizado com isso, porque isso também não é tão importante. Por quê? Porque as pessoas pegaram isso e transformaram em uma doutrina, e aí, travaram a ação do Espírito por causa da doutrina. O mais importante é a liturgia. Então, naquele tempo, a última parte da liturgia, como nós tivemos aqui, o que é a liturgia? Para você entender, nós temos aqui abertura, temos louvor, temos semeadura, momentos dos visitantes, e agora temos a palavra. A última parte da liturgia, isso há 30, 40 anos atrás, sabe qual era? Era chamada de envio. Entendeu? Envio. Peraí, mas está tão bom aqui na igreja. Não, mas aqui não é o seu lugar. Fala para quem está do seu lado, aqui não é o seu lugar não. Aí alguém vai falar assim, sabia? Bem que eu estava pensando em ir para outra igreja. Pode ir também, irmão, não tem problema nenhum. Mas olha só, o que nós precisamos entender é a ideia de que esse momento que você está vivendo aqui te prepara para a vida cristã. Então o que acontece aqui não é a vida cristã, é o que acontece depois daqui, que verdadeiramente você vai experimentar a vida cristã. Então na última parte da liturgia, o pastor enviava a igreja, para onde? Para casa? Não, enviava com uma palavra, enviava com uma palavra profética, com uma missão, dizendo, vão agora e cumpram essa palavra, vão agora e vivam essa palavra. Quantos aqui já receberam em alguma ministração uma palavra sobre perdão? Tem que perdoar, perdão vai te curar, o perdão vai restaurar. E a pessoa sai daqui e diz, é verdade isso, mas não vai atrás de ninguém perdoar, não liga para ninguém, não pede perdão. Ele só agora tem a informação, obrigado Jesus, só tem a informação, e ele fala, é importante isso, mas não faz. Então, o que João está dizendo, escrevendo, o que Jesus está colocando diante dele, é o seguinte: há uma aparência de vida, mas na verdade lá em casa as coisas não acontecem desse jeito. Lá em casa não há gentileza, lá em casa não há educação, lá em casa não há favor, lá em casa ninguém se ama, lá na minha casa não acontece isso. É disso que ele está falando. Lá onde eu trabalho ninguém sabe quem eu sou, não sabe que eu sou um cristão, filho de Deus, reconhecido nos céus e na terra. Há poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus nos deu toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém fica sabendo disso. Por quê? Porque nós temos aparência muitas vezes. Como ele está dizendo, eu conheço as suas obras, tem fama de que está vivo, mas está morto. Está cheio de gente assim. Não aqui nessa igreja, porque aqui todo mundo está vivo, mas em outros lugares. Porque a gente vive de uma aparência, e viver de aparências é viver sem a prática.
Aparência não traz prática. Obrigado, grandão. Ora por mim lá, hein? Amanhã. Então, o que é aparência? A aparência é a falta da prática. Eu vou para academia, eu só tiro foto. Aparência. Alguém diz, nossa, ele está fazendo academia. Não está fazendo, irmão. A academia já está pronta a propósito, não precisa fazer. É só você ir lá e trabalhar os exercícios. Mas mas parece que não muda nada. É claro, é só uma aparência. Tem muito cristão vivendo dessa maneira. E sabe, o pior disso é que a gente faz um monte de coisa. Gente que continua fazendo, mas não pratica, não usa disso como, sabe, uma arma contra Satanás, dizendo assim, não, aqui não, na minha vida não, na minha vez não, na minha casa não. João está dizendo, conheço as suas obras. Jesus está falando sobre, diante das palavras, eu sei que você tem uma fama de estar vivo, mas está morto. Agora, no versículo 2, o que me chama a atenção sobre isso, é muito importante. Eu já li esse texto várias vezes, mas quando nós pensamos em um finalizador, a leitura muda. Então pensa em alguém que precisa terminar uma obra. Você começou, assim como Cristo, uma boa obra nesse lugar, amém? Então Cristo é fiel para completá-la. Você também tem que ir até o fim, porque a gente vive dizendo, Deus começou uma boa obra em mim, e Ele é fiel para completar. Alguém diga amém? Mas junto com isso ele está dizendo, se eu comecei, então você também tem que ir até o fim. Ele não vai te carregar até lá, é um posicionamento seu. Quem está entendendo isso aqui? É assim que é a vida cristã. Não, porque eu vou lá em tal lugar, porque daí facilita. Não tem caminho fácil. É luta constante contra desejos, vontades, contra a carne. Então ele, no versículo 2, olha que coisa interessante. Esteja atento, fortaleça o que resta. Eu gosto de uma versão que fala assim, seja vigilante e confirma o restante. O que ele está dizendo? Confirma o restante que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Olha só, ele está dizendo no versículo 2, ser vigilante e confirma o restante. Irmãos, Deus começou uma boa obra em nós, amém? Ele está dizendo, confirma o restante. Diga assim, para que todo mundo veja, Deus começou uma obra e eu estou pronto para ir até o fim por Ele. Eu serei um finalizador. Eu não serei alguém que começa na igreja e termina no mundo. Eu não serei alguém que começa buscando ao Senhor, mas termina distante dEle. Eu serei um finalizador, eu vou até o fim. Sabe, a maior declaração de amor para minha esposa não é presente. E eu dei presente ontem, hein? Bom ainda, bom. Mas não é isso. Sabe qual é a maior declaração? É o que eu digo sempre para ela: até morrer, o último dia, você vai ser a única mulher da minha vida. E ela fala, e se eu morrer antes? Eu falo assim, eu não tenho mais mulher porque eu não quero rolo. Não é verdade? Um rolo só na vida inteira já basta, irmão. Eu vou ter outra mulher, nada. Eu vou amar ela pro resto da vida. E se eu for antes, mesma coisa, hein? Não vem puxar o pé. Termina, confirma o restante. Aparência que está viva, mas está morta. Eu tenho uma pergunta. O que você deixou e não terminou? O que está inacabado na sua vida? Sabe, você olha para uma situação e fala, esse negócio parece que nunca acabou. São coisas que a gente não termina. Um negócio, uma tarefa, um chamado. Sabe, a gente começa na igreja e diz assim, não, que eu quero me envolver. Eu vou me envolver. É tipo aquela pessoa que quando você convida para vir no culto, ela fala assim, um dia eu vou. Um dia eu vou, hein? Um dia eu vou. E aí, irmão, um dia, sabe, tem vontade, mas nunca vai. Sabe, quer, entende a necessidade, mas nunca se esforça para estar lá. O que está inacabado na sua vida?
Sabe, talvez você deveria ter ido para uma célula, talvez você deveria ter ido para um pequeno grupo, se envolvido lá mais, talvez você deveria fazer parte do grupo de jovens, talvez você deveria fazer parte de um ministério, e você sempre diz assim: eu quero, mas nunca vai, nunca se oferece. Sabe, nós temos um termo que quem serve em ministério nessa igreja assina, dizendo assim: eu estou pronto para servir em qualquer lugar e a qualquer momento. Ele tem que assinar, ele assina para dizer assim: não foi forçado a assinar, porque é um critério, mas você assina se você quer. Então todo mundo que entra aqui para servir na igreja sabe disso, sabe? Vai ter dias que você está, mas hoje eu queria estar, mas hoje eu estou escalado, vai ter que largar, vai ter que deixar, não tem jeito, porque senão você vai fazer como muitas pessoas, se torna alguém inacabado, alguém que não termina as coisas, alguém que diz eu vou, mas não vai, alguém que diz assim, conta comigo, mas não adianta, nunca está lá. Talvez você deveria se envolver mais, mas porque não vai, você acaba desistindo dos propósitos de Deus. Qual assunto está inacabado em sua vida? Família. Será que na família tem algum assunto inacabado? Uma briga, uma confusão, uma falta de perdão, uma palavra que foi maldita? Será que no casamento tem um assunto inacabado? Ministerialmente, alguém que foi chamado por Deus para fazer obras poderosas. Sabe, irmãos, graças a Deus eu posso pregar essa palavra porque eu me considero alguém finalizador. E não é porque eu me considero apenas, eu olho para a minha história, até nós chegarmos aqui. Hoje mesmo a pastora estava dando uma ideia, nós na nossa sede nova, porque teremos uma sede lá e uma sede 2 aqui, então, e quem sabe uma sede 3 logo do lado. Vamos orar, né? Olha só, ela está dizendo, amor, eu tive uma ideia, vamos fazer um quadro dentro da igreja nova, quando a gente estiver lá, colocando as fases do nosso ministério, de quando a gente começou, que era só eu, você e o Caio, e a gente tinha lá algumas pessoas, e como era, sabe, aquele movimento que nós tínhamos, as coisas que nós enfrentamos, depois a gente mudou, foi para um lugar, depois a gente foi colocar a nossa história, e quando eu olho para tudo isso, eu falo, eu finalizei cada fase daquelas, eu entrei no lugar, ninguém me conhecia, ninguém me queria. Essa é uma verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu amo essa cidade. Sabe por quê? Porque um dia na igreja que eu servia, alguém disse assim, precisa mandar alguém lá para a Fazenda Rio Grande, porque o cara que estava lá foi embora. E tinha um monte de gente boa na minha frente, gente fera mesmo. Eu só sabia pregar um sermão, que era de Josué, quando eles marcharam 7 vezes em volta lá, era o mais fácil de pregar. Então eu aprendi, preguei uma vez na igreja, e eu falei assim, cara, como eu queria estar mais influente para me poder pegar essa vaga, mas não podia, porque era café com leite. Então eu fiquei esperando fulano de tal, eu falei, esse cara vai querer, imagina se ele não vai querer. Uma cidade, ele não quis não. O outro lá vai querer, ele também não quis. Teve um que quis, veio 2 final de semana, não quis mais. Aí não tinha mais ninguém para mandar. Quem que eles mandaram? Eu. E eu estava morrendo de vontade. Eu falei, manda eu. Aí fala assim, então você vai. Eu falei, e agora, o que eu faço? E a gente veio. Cada fase dessa foi finalizada. Cada fase. Sabe, às vezes eu encontro gente que fala assim, pastor, porque eu estou fazendo faculdade. Eu também fazia. Eu tinha que ler uns livros dessa grossura assim, irmão. Livro que foi escrito há 60 anos atrás. Tinha palavra que eu tinha que pesquisar no Google, o que significava. O que é essa palavra aqui? Eu não sabia o que era. Era uma palavra antiga, e eu tinha que estudar. Eu nunca tinha, estudado de forma sistêmica. E aí, comecei uma faculdade, e eu falei, como é que faz faculdade? Como é que é esse negócio? E eu falei assim, e eles me davam lá uma sessão de trabalho. Eu falei assim, eu vou fazer uma coisa que eu sei fazer. Vou colocar um papel na porta do meu quarto e vou colocar assim, dia tal. E eu me organizei da minha maneira para finalizar aquela faculdade. Sabe o que eu fiz? Finalizei. Antes de finalizar a faculdade, eu precisava passar em uma seleção de 20 pessoas no Brasil todo. Eu passei em 11º lugar. Eu finalizei aquela parte. Sabe, eu tenho que passar no vestibular. Você vai passar.
Se você se dedicar, você vai passar. Só tinha 20 vagas no Brasil todo. Eu passei em 11º, eu finalizei. Você acha que eu era o mais inteligente? Eu reprovei 3 vezes a 5ª série. Mas calma, é porque eu gostava de jogar bola. Minha mãe achava que eu estava estudando e eu estava jogando bola. Aí ela falou assim, eu não entendo, ele vem para aula todo dia. Aí eu estudava em colégio de freira. As freiras falavam assim, ele vem mesmo, ele só não assiste às aulas. Levei uma surra. Aí eu passei a estudar, né, irmão? Qual assunto está inacabado na sua história? Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Abre lá, 2 Coríntios 8, 10 e 11. O contexto é de uma oferta. Parece que não tem nada a ver, mas olha, vai ser muito legal. Olha o contexto. O contexto é de uma oferta. Eles viram a necessidade e falaram assim, nós vamos ajudar. Quantas vezes você já não viu situações que você fala assim, eu queria ajudar, queria não, você pode ajudar, mas sabe por que a gente não ajuda? Porque fica só na vontade. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 10 diz assim, este é o meu parecer, põe uma outra versão aí que começa assim, esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a propor esse plano. Sabe, Paulo está dizendo, legal o que vocês estão dizendo, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte, nós vamos, através do nome de Jesus, ganhar essa cidade. Eu quero fazer parte, você pode dizer, eu quero. Você viu a Mislaine falando aqui que abriu a casa dela, colocou pessoas lá, e tantos testemunhos de pessoas. Essa semana vimos células se abrindo, células se iniciando, pessoas que estão abrindo as suas casas, eles vão fazer parte desse movimento. Essa igreja em Coríntios está dizendo, nós queremos ofertar, nós queremos ser os primeiros. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, que legal, o plano de vocês é excelente. Aí ele diz assim, no versículo 11, agora completem a obra. Vocês falaram que ia ajudar? Vocês falaram que ia mandar? Então agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualmente pelo zelo de concluí-la. Olha o que ele está dizendo, da mesma maneira que vocês foram voluntariados, sabe, que vocês foram pessoas, pegaram mesmo, dizendo assim, nós queremos fazer algo, com essa mesma vontade, agora haja para finalizar. Você está entendendo isso aqui? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero servir, quando chega para servir, fala assim, nossa, não sabia que era assim. Da mesma maneira, Paulo está dizendo, completem, para que a forte disposição de realizá-la, seja igualada pelo zelo em concluí-la. Deus começou uma boa obra em você e em mim, Ele é fiel para completá-la. Ele está dizendo, e você? E a obra que eu tenho para você? Eu estou pronto. Então agora a mesma vontade, o mesmo desejo que você teve para começar, mantenha ele para terminar. Mantenha, vá até o fim. Paulo está dizendo, o que vocês estão fazendo é maravilhoso, mas vá até o fim, complete a obra. Não fique só na vontade. As suas escolhas definem a sua história. Seja você um finalizador. O que você escolheu hoje, vá até o fim. Olha que passagem linda sobre a vida de Paulo, sobre o que ele está falando, em ser um finalizador. Atos 20, 24, ele diz assim, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder o quê? Terminar a corrida. Olha o que ele está dizendo, a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a carreira. Ele está dizendo, se há algo de valor para mim, não é a minha vida. Se há algo importante para mim, não é a minha vida. Se há algo importante para mim, é que a obra que Ele me deu, eu possa terminar, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, para testemunhar do Evangelho de graça, da graça de Deus. Paulo colocou algo em primeiro lugar, e não foi a sua própria vida. Irmãos, o que nós mais encontramos é cristãos colocando coisas à frente da obra, do amor a Cristo. Eu coloco os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades,
os meus planos, e tudo isso é maravilhoso, mas Jesus disse que Ele se importa mais ainda com os planos. Ele tem planos maravilhosos para mim e para você, amém? Porque os nossos planos, na maioria das vezes, nos levou a enfrentar os piores momentos de nossas vidas. Então Ele está dizendo, se há algo importante para mim, é a obra de Deus. Sabe, se nós colocarmos algo de muito valor à frente do chamado de Deus, eu vou impedir os meus olhos de enxergar o que Deus tem para a minha vida. Se eu colocar algo de maior valor, eu vou deixar de encontrar a pérola de maior valor. Se eu colocar algo como destino, não, o que eu tenho de maior prioridade hoje é fazer isso, viver isso, alcançar aquilo, fazer aquilo outro. Não, Paulo está dizendo, o que eu coloquei como prioridade na minha vida foi que a obra do Senhor fosse completada. Sabe, por mais que você finalize muitas coisas que não tem conexão com Deus, tudo isso vai ficar aqui. Então na verdade, quem busca essas coisas está correndo uma corrida errada. Por quê? Porque essas coisas vão ficar aqui. Lembra que nós falamos sobre ser fiel? Olha, eu fui bem sucedido, eu fui alguém muito influente, eu fui alguém que conquistou muitas coisas, mas não é isso que Ele procura em nós. O que Ele procura em nós é fidelidade. Quando um homem e uma mulher vai procurar alguém para se relacionar, na maioria das vezes, o que apaixona o homem ou a mulher é a atitude de fidelidade daquela pessoa, a forma que ela se demonstra, sabe, imparcial sobre o amor dela. Ela está dizendo, olha, eu quero estar aqui porque você está aqui, eu quero ir naquele lugar porque você vai estar lá. Sabe, é um olhar prioritário sobre aquilo que rege a história daquela pessoa. O que Deus está falando comigo e com você nessa noite é, se você colocar muitas coisas de algum valor para você à frente daquilo que é importante para Deus, isso vai impedir você de alcançar o propósito de Deus. E não alcançando o propósito de Deus, você mesmo que alcance sucesso em alguma coisa, vai sempre faltar algo, vai sempre ficar algo faltando. Agora, a grande pergunta essa noite é, como eu posso me tornar um finalizador? Como eu posso ser alguém que começa e termina bem? Primeira coisa, eu preciso decidir para quem eu vou viver. Essa é a escolha que eu tenho que fazer. Olha o que Paulo diz, eu não considero a minha vida de valor algum para quem? Para mim mesmo. A minha vida não tem valor para mim se ela não estiver conectada em Jesus Cristo. E é por isso que, por amar outras coisas, por desejar outras coisas, eu deixo o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor não é só ministerial, é o que Deus tem para a minha vida. A maioria das pessoas, sabe, se contenta na mediocridade dos fatos. Elas não conseguem ter uma visão mais ampla. Por quê? Porque se acostumaram em viver daquela maneira. Por quê? Porque viram as gerações passadas vivendo daquela maneira. Até a geração dos meus pais, muito poucas pessoas na nossa família tinham terminado os estudos. A minha mãe, com mais de 30 e poucos anos, decidiu fazer enfermagem. Logo quando lançou o curso, isso há muito tempo atrás, pelo menos, sei lá, eu estava no exército ainda, para você ter noção. Então assim, há muito tempo. E ela começou, e apesar das dificuldades agora de ter 2 filhos, trabalhar em um emprego, ela foi até o fim. Foi difícil, teve momentos que pareciam que as coisas não dariam certo, mas ela insistiu e foi até o fim. Ela decidiu que o que ela começou, ela terminaria. Mas a parte mais importante da história dos meus pais não é o que eles conquistaram, o que eles terminaram nos seus sonhos e vontades, é o desejo de servir a Deus. Isso nunca mudou. Eles sempre decidiram, quando se converteram, nós vamos nisso até o fim. E hoje, eu colho frutos das decisões deles lá atrás.
Você pode estar aqui e dizer assim: pastor, mas meu pai e minha mãe não são cristãos, ninguém na minha família é. Bom, ok, Deus vai começar algo em você. Eu vou falar de novo: Deus está procurando alguém para que Ele possa usar para mudar a história geracional de alguma família, como Ele fez com a minha, como Ele fez com as pessoas que estão aqui, que encontraram Jesus. Essas pessoas tiveram uma experiência, mas tiveram que decidir: eu vou viver agora para Cristo. Sabe, nós recebemos muitos relatos de pessoas que estão tendo a sua vida transformada, seu casamento transformado, ao mesmo passo que recebemos pessoas que estão frustradas em muitas áreas. E sabe qual que é a diferença? A diferença é para que aquela pessoa, ou para quem aquelas pessoas decidiram viver. Quem tem decidido viver para Cristo tem avançado. Eu já falei, qualquer dia eu quero trazer as pessoas que caminham conosco e que a gente tem uma convicção de que buscam a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas Ele mesmo tem acrescentado na vida deles, porque essa é uma promessa de Deus. Não é algo que um pastor inventou, não é algo que um líder, não, está na Bíblia. Ele está dizendo: se é sua prioridade, se você decidir viver para mim, então tudo que você deseja estará disponível para você, porque Deus não vai ficar devendo nada para mim e para você. Não, pastor, sabe quando você encontra alguém? Eu tenho pavor de gente assim, eu tenho medo, na verdade. Não, porque eu servi tantos anos a Deus, e olha aí o que aconteceu com a minha casa ficou desprotegida. Deixa eu te dizer, você nunca serviu a Deus, porque Deus não mente, e não pode ser tentado pelo mal. Ele disse que se você buscasse o reino e a justiça, Ele acrescentaria todas as coisas, isso inclui a sua casa. É mentira. É o que João está dizendo à igreja de Sardes. Tem aparência de que está vivo, mas está morto, porque tem um monte de gente que faz um monte de coisa em nome de Jesus, mas que não vive para Ele. Sabe, esse nível de pessoas, eles decidiram fazer um monte de coisa, ao invés de ser alguém de intimidade com o Senhor. Ele não te chama para fazer, Ele te chama para ser. Primeiro Ele te diz: eu quero que você seja meu discípulo. Primeiro Ele quer que você seja. Ele nunca te manda sem te preparar. Não há alguém que fala assim: ai, eu comecei a fazer algo e não consegui. Se Deus te mandou, Ele te capacita para fazer isso. Amém? Então decida para quem você vai viver. O primeiro passo para ser um finalizador é: você vai servir a Jesus ou vai servir aos seus próprios desejos? Paulo está dizendo: eu não vou permitir que esse desejo, dessa bebida, dessa droga, desse pecado, eu não vou permitir que essas coisas. Por quê? Porque eu estou pensando à frente, eu estou olhando para o meu destino, eu estou dizendo: isso não pode fazer parte da minha história. Pense à frente. A segunda coisa que podemos aprender para sermos um finalizador é sempre dar o próximo passo. Vai além. Sabe, os irmãos oraram conosco aqui, e eles oraram e colocaram palavras dizendo ao Senhor que o Senhor continue a dar forças, que o Senhor continue a dar ânimo, coragem. E é verdade, a nossa oração é essa. Irmãos, se nós nos dobrássemos lá atrás e não dessemos os próximos passos, nós ainda estaríamos lá, no lugar do sofrimento, no lugar do desespero. Mas porque a gente decidiu dar os próximos passos, nós conseguimos experimentar de Deus um amor, um consolo sobrenatural. Não é fácil enfrentar aquilo que nós temos enfrentado todos os dias, mas cada dia eu decido dar o próximo passo. Vai parar ou desistir? Vai abandonar? Não, eu vou dar o próximo passo em direção a Ele. Eu vou na direção a Ele. Então se alguém disser para mim: ah, pastor, eu não consigo deixar isso, eu não consigo, sabe, ir além disso. Eu estou dizendo assim: não, você consegue. Eu estou conseguindo diariamente. Diariamente eu tenho vontade de falar assim: não estou aguentando, mas eu dou o próximo passo. E ao dar o próximo passo, vem sobre mim, sobre a minha esposa, sobre a minha casa, como que se fosse uma cachoeira de graça. E a gente consegue dormir
depois de chorar horrores de saudade sobre o nosso filho, nós choramos todos os dias, mas a gente fala, opa, agora nós vamos dar o próximo passo, porque esse para mim é o meu dever. O meu dever é todos os dias me lembrar e chorar de saudade e dizer, mas ele está nos braços do Senhor. Mas eu tenho que dar o próximo passo, e amanhã eu tenho que levantar, e correr atrás dos projetos, e sonhar com a igreja, e animar um irmão que está pensando em parar, e dizer para ele, não para não, tem obra maior, Deus está preparando coisas grandes para você. Eu estou pensando em desistir porque eu fui abandonada, meu marido, meu namorado, minha namorada me largou, eu estou pensando em desistir porque eu não aguento os vícios. Não, você consegue. Dê o próximo passo, mais um dia sem, e daqui a pouco você vai dizer, eu sou um finalizador, no nome de Jesus. É para todos, não é porque nós somos especial, pelo contrário, eu tinha todos os motivos para não falar sobre isso, porque a minha vontade não aconteceu, a minha vontade era que tudo tivesse sido diferente. Mas como Jesus, o maior finalizador, aquele que mais foi finalizador na sua história, ele disse assim, tá bom, se não foi a minha vontade, então vai ser a sua vontade, e ela vai prevalecer, em nome de Jesus. É assim, eu só tenho que dar o próximo passo. Aquilo que você pensa, é o fim, Deus está dizendo, eu posso mudar a sua história. Sabe, tem gente que tem um monte de história de começo, mas não tem nenhuma história de final. Já reparou isso? Não, você viu fulano começou isso, você viu fulano começou a mexer com isso, você viu fulano começou a trabalhar, nossa, está empreendendo nisso, começa, mas nunca tem uma história. Nossa, você está vendo como eles foram bem, olha como eles finalizam. Não tem história, está cheio de gente assim. E por que muitos têm esse tipo de história? Porque desistem. Desistir é o pior, sabe, é aquilo que pode acontecer de pior na vida de um homem e de uma mulher. Não desista. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem e ousadia, não de medo, nem para desistir. Você tem o Espírito Santo dentro de você, Ele é o braço executor. Sabe o que o Espírito Santo é? O finalizador da obra de Deus na sua vida. Deus começou, Jesus se entregou, e o Espírito Santo finaliza. É na santificação, é nesse momento que nós somos transformados em novas criaturas, e é o Espírito Santo que faz isso. Não dê a opção de desistir, tire a opção de desistir. Não, está muito pesado os treinos, eu vou desistir. Não desista, continue. Sabe qual a diferença? Eu escutei alguém falar esses dias de um faixa preta e um faixa branca. É que o faixa preta não desistiu, ele foi até o fim. Você entendeu isso aqui? Não desista. Fala para quem está do seu lado, eu vou ser faixa preta. Tire a opção de desistir. Estava falando com o pastor Samir antes do culto começar. Enquanto eu estudava, lia, essa palavra começou a aparecer muito. Desistir, tira do seu caminho, tira do seu dicionário. E aí eu fui pesquisar. E presta atenção, presta muita atenção nisso. Se você não prestar atenção em mais nada, presta atenção nisso. A palavra desistir, no significado profundo da raiz da palavra, sabe qual é o significado? O significado da palavra desistir é um caminho mais fácil. Nada a ver, né? Porque a gente pensa, um caminho mais fácil. Desistir é alguém que procura um caminho mais fácil. Está muito difícil ser crente, eu vou para o mundo. Desistiu. Por quê? Porque ele quer um caminho mais fácil, aonde ninguém pega no pé, aonde ninguém se importa, aonde você pode fazer o que você quiser. Sabe, desistir é o pior. A pior decisão de alguém é desistir. Por quê? Porque desistir, a raiz, o significado profundo é um caminho mais fácil. Tudo que desiste está dizendo, eu prefiro o caminho mais fácil. Eu prefiro voltar para aquele lugar. Eu prefiro fazer de novo. Eu não consigo mesmo, então eu desisto. Não. Começa a declarar, ao invés de falar assim, eu vou desistir, começa a declarar, eu serei um finalizador, eu vou terminar essa obra. Sabe, talvez seu marido não está aqui, que você está dizendo, eu estou a ponto de desistir. Não, vá até o fim, diga, eu serei uma finalizadora. Talvez sua esposa, sua família, seus filhos, não aceite como normalidade.
seus filhos distante da obra do Senhor, distante da casa de Deus, distante da intimidade, diga: não, eu não vou parar, eu não vou achar um caminho mais fácil para isso, para justificar. Não, eu serei um finalizador. Em João 14:12, Jesus diz assim: digo-lhes a verdade. Jesus nem precisava dizer isso, porque ele só falou verdade. Mas para enfatizar, ele fala: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também essas obras que tenho realizado, e fará ainda obras maiores do que essa. Jesus está dizendo: eu em você, a minha vida em você, você fará obras maiores do que aquilo que eu estou fazendo. Ele está dizendo: eu finalizei a minha obra, você também vai finalizar obras maiores. Agora deixa eu te perguntar: o que separa as pessoas com conquistas medianas daquelas que realizam coisas incríveis? Você se considera uma pessoa incrível? Devia se considerar. Ah, pastor, eu não sou. Mas devia. Se tem alguém que precisa se considerar incrível, é você. Você não olha no espelho e fala assim: meu, eu estou incrível hoje. Quem nunca fez isso? Deixa eu ver. Nunca fez, nunca olhou no espelho e falou assim: eu estou incrível. Deixa eu ver, erga a mão aí, irmão. Tá, então quem já fez isso, erga a sua mão. Deixa eu ver. Ok, o restante é de Marte. Eu falo assim: quem já fez, erga a mão. Quem não fez, erga. Ele não erga nem a mão, deve ser, sei lá o que. Tá bom, finalizador você não é. Mas olha só, qual a diferença das pessoas medíocres, que significa medianas, daquelas que realizam coisas incríveis? Eu sou alguém incrível, porque eu vou até o final. Qual a diferença? A diferença entre aqueles... qual a diferença entre aqueles que maximizam o seu potencial e aqueles que parecem ter dificuldade no desempenho e são sempre inferiores? Não é o talento. Ah, é porque eu não tenho talento, sabe, pastor? O pastor Samir fez uma piada aqui, eu achei muito engraçado. O Gustavo subiu aqui, o Gustavo falou: eu falei assim, o Samir falou para mim assim: já pensou se o Gustavo fosse bêbado? Porque ele parece que está bêbado, sem beber uma gota de álcool. Ele chega aqui: os irmãos, eu falei: é verdade, Samir. O Samir é um piadista, cara. O pastor Samir sabe muitas piadas. Pode ficar do lado dele que você vai aprender. Eu falei: é verdade mesmo. Sabe, não é o talento. Porque o Gustavo subiu aqui e fez, sabe, foi muito bom ouvir ele, o entusiasmo, a vontade, o desejo realmente de que você, visitante, fosse bem-vindo, abraçado. A propósito, minha sogra e meu sogro compraram um terreno aqui na fazenda, e da pessoa que eles compraram é da ABA, de Curitiba. E aí, ela estava lá para comprar o terreno e tal, e o cara falou, ela falou assim: ah, eu sou da igreja Zoe. A minha sogra falou, ela nem é daqui, tá? Mas ela falou assim, mas porque agora ela tem um genro famoso, né? Que eu falo para ela: tá vendo? Você tem um genro famoso agora, né? Ela fala que é da Zoe. E ele falou assim para ela: o casal, que são de Curitiba, vão lá na ABA, em Curitiba, mas eles vieram aqui para Zoe um dia, para fazenda um dia, e como não tinha onde ir, eles vieram aqui na Zoe. Acertaram o lugar, sim ou não? Acertaram, o melhor lugar do mundo. Tá lá, ó, os melhores dias da sua vida estão aqui. Um dia eu estava orando aqui sozinho nessa igreja, e Deus me deu uma frase, foi aquela frase lá: os melhores dias da sua vida estão aqui. Ele deu para mim. Eu falei: é verdade, vou colocar essa frase lá, para quem lê, saiba, os melhores dias da sua vida estão aqui. Aqui onde? Não na igreja, na presença do Senhor. Mas voltando ao assunto, o casal falou assim: nós já fomos lá naquela igreja. E minha sogra falou assim: ah, que legal. E ele falou assim, presta atenção no que ele falou: ele vai na igreja ABA, que é do Pio, uma das igrejas mais gigantes de Curitiba. E ele falou assim: nunca fui tão recebido numa igreja quanto naquela igreja. Eu falei: aí você falou que era minha. Aí ela falou assim: ah, meu genro que é pastor. Eu falei: se ele fala assim, ah, eu não gostei, você nem falar que me conhecia, né? Ela deu a risada, mas é assim mesmo. Ela falou assim: nossa, ele falou, Fábio. Eu falei assim: é assim mesmo, é o que nós queremos. Que se ela nunca mais voltar aqui, ela leve para o resto da vida uma experiência única, dizendo: como eu fui bem recebido naquele lugar. Nós somos finalizadores, nós vamos perseverar, e não é por causa do talento, não é por causa da inteligência, não é o tipo de pessoa que a gente conhece, não é isso que faz alguém ter resultados incríveis. O que faz pessoas ter resultados incríveis é a perseverança, a capacidade de persistir diante das dificuldades,
diante das limitações, alguém que não desiste, alguém que não, eu não vou parar, eu não vou desistir. Ah, mas está doendo, está isso, aquilo. Eu vou continuar. Eu não vou parar com a minha célula. Eu não vou desistir do meu chamado. Ah, mas me magoaram, me feriram. E daí? Fizeram isso com Jesus, mas falaram mal de mim, me criticaram, fizeram isso com Jesus. Ele amou a você acima de todas as ofensas. Vá você e faça o mesmo. Vá você e faça o mesmo. A vida de Cristo é um modelo para mim e para você. Amém? Então, resista, aprenda com os erros, continue avançando. Sabe, continuar avançando é uma qualidade fundamental para um finalizador. Fala para quem está do seu lado, você tem que continuar, você não pode parar. Você não pode parar. Eu e minha esposa decidimos, nós não vamos parar. É como ela falou, você pode nos ver sofrendo, você pode nos ver chorando, mas nunca vai nos ver desistindo. Nunca, nunca. Pastor, você não tem medo de falar isso? Não tem medo nenhum. Porque se eu algum dia desistir, é porque eu me desviei do caminho do Senhor. Você pode me procurar em qualquer outro lugar, menos na igreja, porque enquanto eu estiver servindo ao Senhor, eu nunca vou desistir. Vou começar do zero se for preciso, saio, começo do zero, mas eu nunca vou desistir. Sabe por quê? Eu sei para que eu fui chamado. Eu sei. E além de saber, eu sei quem me chamou. Não foi homens, não foi ninguém. Sabe, talvez você queira ser escolhido para algumas coisas. Eu nunca fui escolhido. Eu era sempre preterido, sempre me deixavam de lado. Eu acho que eles estavam certos, né? Eles estavam certos de me deixar de lado. Mas Cristo olhou para mim e falou assim: eu posso usar esse rapaz em alguma coisa. Veja aí, anjo, se não tem alguma coisa que nós podemos usar ele. Aí acharam aqui, a Fazenda Rio Grande, me colocaram aqui para ser pastor da igreja. Sabe, mas eu nunca desisti. Pessoas que adotam essa mentalidade tendem a ver desafios como oportunidades de crescimento. Olha que coisa interessante. Talvez você está olhando para as dificuldades e limitações, você está dizendo: ah, eu não consigo. Pessoas que têm perseverança, pessoas que não desistem, sabe, o conteúdo, a mentalidade deles, olham para isso como desafios, veem os desafios como oportunidades. Pensa no que você está passando e algo que você está enfrentando agora. Seja uma doença, seja uma crise financeira, seja uma crise familiar, seja algo profissional. Eu não sei se vai. Pensa nisso como uma oportunidade. Pastor, como eu vou fazer isso? Como eu posso olhar às vezes para limitações? Como eu posso tirar a oportunidade dessas limitações? Sabe o nome que se dá para isso? Não é perseverança. O nome que se dá para isso é resiliência. Eu acho sensacional isso. Porque é uma palavra que traz muito engajamento, né? Resiliente, mas a maioria não sabe interpretar o que é. A maioria confunde resiliência com resistência, e elas são totalmente diferentes, apesar de serem colocadas em um mesmo ambiente, mas elas são diferentes. Então, quando eu sou alguém que persevero, mesmo diante das limitações, eu não paro. Mas a mentalidade perseverante faz com que eu tenha uma outra qualidade. Qual é? Resiliência. E o que é resiliência? É a capacidade de enfrentar desafios, mas olhar para eles e aprender. Então alguém diz assim: não, eu não vou desistir, eu não paro diante de tanta luta. Mas não é só lutar, não é só resistir, é aprender. Por quê? Porque tem muita gente que está dizendo assim: eu tenho enfrentado anos após anos, muita dificuldade, muita coisa, mas eu não desisto. Tá, tem alguma coisa errada. Porque o que nós queremos que você entenda nessa noite é que não é só resistir, não é só matar no peito e dizer assim: eu não paro. Não para, mas está sofrendo. Diante de tantas lutas você sofre. Aconteceu, quebrou o carro, sofre. Ah, meu Deus, tirou uma nota vermelha. É nota vermelha ainda que chama na escola? Não. Você pode aprender. Sim ou não? Por que você tirou uma nota baixa? Por quê? Porque não estudou, não se dedicou. Quem não aprende com o erro, fica resistente, diz assim: não, eu vou continuar, não vou parar o curso não vou parar a faculdade, vai continuar tirando nota vermelha. Por quê? Porque não está aprendendo. O motivo, resiliência é olhar, dizer: o que eu posso aprender? Eu vou estudar mais.
eu vou me preparar mais, eu vou antecipar as circunstâncias, eu vou me preparar para estar pronto, quando o problema, quando a luta, quando a prova chegar, eu estarei pronto. Não é só resistir, mas é aprender para não errar novamente. Quantas pessoas você conhece, não você, que tem errado e cometido os mesmos erros sempre? Não você, mas quem conhece alguém que tem errado várias vezes a mesma coisa? Deixa eu ver, cutuca assim, erga a mão que você conhece. Perde a paciência, perde a bênção, perde os princípios, por nada, não está aprendendo nada, não avança em nada, e ainda está perdendo tudo que Deus tinha para a sua vida. Cuidado com isso. Enquanto outras pessoas podem sentir desencorajadas e desistir facilmente, eu declaro, eu e você, no pior momento das nossas vidas, nós vamos criar uma oportunidade para avançar, amém? Seja o que você esteja enfrentando agora, seja o que você esteja passando agora, você vai ver e vai enxergar uma oportunidade nisso. Angela Duckworth diz assim: o entusiasmo é comum, a resiliência é rara. Entusiasmado tem um monte de gente, vamos, na hora ninguém vai. É alguém que pode aprender com as lutas. O mundo precisa de pessoas assim. O apóstolo Paulo é um exemplo perfeito sobre isso. No final da sua vida, ele se encontra numa prisão, onde guardava a sua execução. Ele ia ser morto. Daquela célula, ele escreve uma carta emocionante, uma carta assim que vai tocar o nosso coração, ao seu discípulo Timóteo, filho espiritual e companheiro de ministério, incentivando Timóteo a ser forte. Olha que coisa incrível. Um cara que está preso para ser morto, um cara que está preso e nunca mais vai sair da cadeia, e vai sair morto. Ele manda uma carta dizendo assim: eu quero animar você. O quê? Você que está preso, você que está aí preso, sem comida, sem roupas, passando frio, passando fome. Ele mesmo diz: eu sei passar frio, sei ter fome, sei ter comida, sei não ter. Ele está dizendo: você que está passando por tudo isso vai me animar. É assim, porque Paulo conseguiu aprender a olhar para tudo que ele estava vivendo como uma forma de crescer, de avançar. Alguém vai olhar para você um dia e vai dizer assim: como você superou isso? Eu estou admirado de como você continuou a caminhar. Ou vão olhar para você e dizer assim: que pena que você parou por causa da dor, que pena que você parou por causa dos erros. De alguma maneira você vai ser reconhecido, ou como alguém que finaliza, ou como alguém que fica pelo caminho. Qual é você? Quem é você? Um finalizador ou alguém que fica pelo caminho? Paulo está enfatizando, incentivando Timóteo a perseverar. Ele está dizendo: vai ser difícil, mas não desista. Outros farão isso, mas você não. Timóteo, permaneça firme, plenamente convencido de que Deus te chamou para isso. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo é: vá até o fim. Paulo podia dizer qualquer outra coisa, mas ele decidiu falar para Timóteo: Timóteo, fique firme, como eu estou firme. Será que você pode dizer para alguém? Será que quando você sair daqui, você pode dizer assim: você tem que ficar firme em Deus, como eu estou? Porque às vezes a gente usa essas frases: você tem que ficar firme, você tem que ter fé. Na verdade, eu gosto quando as pessoas falam isso para mim: você tem que ficar firme, pastor. Eu falo assim: você é firme? Não, eu estou falando para você. Não, como é que você pode querer me ensinar algo que você não pratica? Você tem que ter fé, pastor. Eu falo assim: você tem? Você não pode me ensinar o que você não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então Paulo está dizendo: eu posso falar isso para você. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 4, 6, 8. Põe para nós lá, NVI. Quanto a mim, a minha vida foi derramada como oferta a Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a carreira. Ele está dizendo: ó, o que foi descrito para mim, eu fiz. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Ele está dizendo: eu lutei o bom combate, eu terminei a carreira. Não é legal?
que Paulo tenha escrito isso quando estava face a face com a morte? Será que a gente pode aprender com esse cara? Será que a gente pode olhar e dizer assim: peraí, o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, as tentações, as limitações, será que eu posso dizer como Paulo, que eu vou terminar bem, que eu vou continuar firme? Tantas pessoas começaram bem, irmãos, mas desistiram no meio do caminho. No último dia, Jesus vai olhar para mim e para você, e Ele vai procurar uma característica: fidelidade. Você foi fiel até o fim. Eu decidi, Paulo está dizendo, antecipadamente, que seria fiel, um influenciador, e aqui estou, no final, eu consegui, fiz o que Deus me incumbiu de fazer, eu sou um finalizador. Paulo está dizendo, tudo que Ele me pediu, eu fiz. Será que a gente não tem que olhar para isso? E talvez você está com dificuldades, porque talvez você diga assim: como eu posso insistir nisso? Como eu posso continuar diante de tantas circunstâncias? Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, quando eu me comprometo, eu insisto, eu não desisto. Vamos repetir isso? Vamos lá, eu vou falar, vocês repetem. Quando me comprometo, eu insisto, não desisto. Vamos de novo. Quando me comprometo, eu insisto, eu não desisto. Agora fala olhando para alguém do seu lado aí, diga para ele: quando eu me comprometo, eu insisto, eu não desisto. Amém? Fala para ele ou para ela: eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu serei um finalizador. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Agora, como ter forças para não parar diante dos desafios? João 21:17. Eu vou terminar com isso. Pedro tem uma experiência. Pedro negou a Jesus. Ele negou. Alguém perguntou: você não é discípulo? Não, não sou. Depois perguntaram de novo: não é você que caminha com ele? Não, eu não. Oh, você até fala que nem eles? Não, eu não sou. Você é louco. Não é eu não. E aí Jesus foi crucificado. E agora ele está tendo um encontro com Jesus depois que Jesus ressuscitou. João 21:17, ele diz assim: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Algo muito importante aqui, porque Pedro tem duas experiências marcantes na sua vida. A primeira é quando ele olha para Judas, que tomou a decisão. Judas vendeu, entregou Jesus pelas moedas. E quando Judas foi confrontado no seu erro, o que ele fez? Ele desistiu. Ele falou: para mim não dá. Como é que eu vou voltar lá? Como é que eu posso voltar? Pergunta: você acha que Jesus aceitaria Judas de novo? Sim ou não? Ok. Então, o que faltou para Judas voltar é o que falta para muita gente retornar para os braços do Senhor, porque ele mesmo se julga. Gente que a si mesmo se sabota, dizendo assim: não tem como eu voltar, olha o que eu fiz, olha o tipo de foto, olha o tipo de ambiente, olha para onde eu me envolvi, não tem como. Judas desistiu. Desistir é escolher um caminho mais fácil. O que Judas fez? Colocou uma corda e pulou e se matou. Então Pedro olha aquilo e ele fala: eu tenho duas escolhas, ou eu tomo a mesma decisão de Judas e coloco uma corda e me mato. Mas ele olhou aquilo, ele falou assim: não é isso que eu quero. Eu não quero terminar como Judas. Então sabe o que eu vou fazer? Correndo todos os riscos, eu vou voltar para Jesus. Essa é uma boa palavra. Correndo todos os riscos de ser rejeitado, de ser humilhado. Eu prefiro passar por tudo isso do que terminar como Judas. Eu quero ser um finalizador. Então Pedro agora tem a experiência. Ele olha: eu não quero terminar daquele jeito. Então agora ele tem um encontro com Jesus. E porque ele consegue enxergar através das dificuldades,
Ele conseguiu enxergar através de tudo aquilo que aconteceu. Ele conseguiu ver o final. Ele viu o final. O final, para quem desiste, é morte. O final, para quem desiste, é suicídio. O final, para quem não aguenta, para quem não persevera, acabou. É isso que você quer, Pedro? Ele fala, não. Então você vai ter que enfrentar. E ele vai. E ao se posicionar, ele está enxergando algo que ninguém está enxergando. Porque eu não sei você, mas se você já teve que passar por situações assim, de retornar a um lugar de humilhação, a cabeça sua vai trabalhar dizendo assim: o que vai acontecer? Como eles vão me tratar? Será que eles vão me receber? Sabe, tudo isso está passando pela cabeça de muita gente, menos pela de Pedro. Menos pela de Pedro. Por quê? Porque ele conhece Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe do amor. Então sabe o que ele faz? Ele vai e encontra com Jesus. E apesar das limitações dele, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala: por causa da sua atitude, por causa do que você enxergou, você vai se tornar um finalizador. E Jesus fala para Pedro: cuida das minhas ovelhas. Irmãos, para alguém que tinha traído, para alguém que tinha deixado, abandonado, apenas um dia depois, 3, Jesus fala: vem fazer parte da minha equipe, vem fazer parte do meu ministério, Pedro. O que Pedro enxergou que o fez continuar? Ele enxergou o final. Ele olhou para o final, porque Jesus tinha dito para eles: no último dia eu vou me encontrar, a gente vai se encontrar, e nós viveremos em um momento de alegria plena. Pedro olhou lá para frente, ele falou assim: tem algo me esperando lá. Eu vou contar uma história para você, e eu termino com isso, pode ficar de pé. Uma mulher chamada Florence Chadwick, ela ficou famosa por ser a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha, a nado, nos 2 sentidos. Isso em 1952. Uma mulher, não foi um homem, foi uma mulher. Ela atravessou o Canal da Mancha, 35, geralmente é 35, se não pegar uma corrente dá até 40 quilômetros. 40 quilômetros para ir, e depois ela nadou voltando. Ela atravessou o Canal da Mancha. O próximo desafio que ela colocou, meta de vida, ela falou assim: eu vou atravessar de umas ilhas chamadas Ilhas Catalina. Eu vou nadar dessas ilhas até a costa da Califórnia, 35 quilômetros. Bom, ela já tinha nadado mais do que isso. Então ela mergulhou e foi nadando. 16 horas depois, uma neblina, nadando, 16 horas depois, nadando, uma neblina tomou conta do mar, e ela não conseguia mais enxergar a costa. Sabe quando você está lá no mar, e você começa a ver longe assim, isso te anima. Então ela estava nadando e conseguia ver, ela falou assim: eu vou até o fim, até o fim. De repente uma neblina tomou, e ela não conseguia mais enxergar aonde estava a costa. E ela foi nadando, nadou mais 1 hora. E sabe o que aconteceu? Ela desistiu. Ela desistiu, voltou para o barco. Quando ela entrou nos barcos, os repórteres levaram ela até a margem. Os repórteres perguntaram para ela: por que você parou? Por que você parou? E ela contou, ela falou assim: olha, sabe o que aconteceu? Uma neblina apareceu tão forte, e eu não conseguia mais ver o final. Eu não conseguia mais ver a costa, o lugar aonde eu deveria chegar. E aquilo me fez desistir, porque eu não sabia mais a distância que estava. Eu não sabia se eu teria que nadar mais tantas horas, então eu desisti. Pasme, quando ela entrou no barco, faltava apenas 1,5 quilômetros. Era terrível. Estava tão perto, ela já tinha nadado tudo. Faltava 1%. E ela desistiu. Sabe o que ela fez? Nunca mais nadou. Não. 2 meses depois, ela voltou, saiu das ilhas e veio nadando. Sabe o que aconteceu? Novamente uma neblina apareceu, e ela continuou nadando, até que os seus braços começaram a tocar o fundo do mar, e ela
pum, chegou lá no final. E alguém perguntou: como que agora? O que aconteceu? Da outra vez você desistiu, porque apareceu a neblina, e agora apareceu a neblina tão forte. Ela falou assim: sabe o que eu fiz? Eu coloquei na minha visão, eu coloquei uma imagem na minha mente da costa, e eu coloquei lá, tem areia, tem coqueiros, tem isso, tem aquilo, e durante aquele momento que eu não conseguia enxergar, eu me lembrava: tem uma costa lá, tem areia, eu vou chegar. E ela continuou aquele percurso inteiro, lembrando: eu sei aonde eu vou chegar, eu sei que eu chegarei lá, e quando eu chegar, vai ter isso me esperando, vai ter aquilo, e de repente, pum, ela chegou. Sabe o que a gente pode aprender com isso? É de que às vezes você não vai ter o retrato total da sua história. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Mas uma coisa a gente sabe do amanhã: que se eu não estiver mais aqui amanhã, eu sei, Jesus deixou uma imagem para mim e para você. Lá no Apocalipse diz que o lugar para onde Ele foi preparar, as ruas são de ouro, as mansões celestiais estão prontas, há um jardim. Se você ler o Apocalipse, está lá, tem uma praça muito bonita, o rio de vida nasce daquele lugar. Então o que você precisa ter em mente é o final da sua história, não é o que está acontecendo agora, é o que define você, mas o final da sua história. Eu sei, está difícil, tem uma neblina, tem uma escuridão, mas eu sei o que me espera lá do outro lado. Eu vou continuar, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu serei um finalizador, mesmo se você não enxergar, mesmo, porque eu sei o que me espera lá. Quem me prometeu é fiel. Eu vou falar de novo: quem me prometeu é fiel, Ele vai cumprir todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios: aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas Deus já colocou no coração daqueles que o amam. E alguém diz assim: o que Ele colocou? Ele fala: você quer saber? Ele já revelou através do seu Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem uma visão final do que vai acontecer. Quem tem o Espírito Santo tem uma visão final. Eu não sei o que vai acontecer durante esse percurso, mas no final eu serei mais que vencedor. É sobre isso. É sobre isso a vida cristã. Vai doer a cabeça, vai doer o corpo, vai parecer que vai me quebrar, parecer que eu vou morrer. Mas se eu morrer, o final já está garantido. Eu vou falar de novo: se a gente morrer, o final já está garantido. Ele preparou o melhor para mim e para você. Não vai impedir você. Eu declaro: uma neblina não vai impedir você de enxergar o seu fim. Não vai impedir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. Há uma revelação que quem carrega o Espírito Santo tem, do final. Do final. Eu sei, quando eu chegar lá, tudo isso que eu estou deixando hoje não vai fazer falta nenhuma. Tudo isso que eu estou recusando hoje, toda oferta de Satanás, não vai fazer falta nenhuma. Mas isso acontecer, não vai fazer falta. Mas se eu não casar, não vai fazer falta. Mas se eu não tiver isso, não vai, porque lá no final eu sei o que me espera. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma notícia boa para você. Aquele que busca o Senhor, aquele que tem Ele como Senhor e Salvador, Ele prometeu o melhor dessa terra também para você. Nunca vai te faltar nada. Deus trará provisão para a sua vida. Mas guarde isso: você precisa se tornar um finalizador, uma finalizadora daquilo que Ele te chamou para fazer. O que está faltando? O que está faltando terminar na sua vida? Você já viu uma casa que você vai? Eu tenho uma casa muito próxima à minha casa que eu tenho aqui atrás do Max. Eu e o pastor temos uma casa lá, e o nosso vizinho ele completou uma outra parte para cima, e estava muito legal.
sabe, bem bonito, mas ele parou, ele não fez o acabamento. Ficou lá aquele concreto sem pintar, sem acabamento, e está lá há anos. A gente poderia passar lá e dizer assim: uau, que legal, esse triplex ficou muito legal. Mas a gente olha lá e a gente fala o quê? Puxa, ele não consegue terminar. É sempre assim. Você vai passar lá e vai olhar, mas não consegue terminar, né? Ou então você vai passar lá e vai dizer assim: uau, que incrível. Sabe, a vida minha e sua também vai ser assim. A gente vai ser reconhecido por aquilo que a gente começou e terminou. Ou então eles vão passar por você e vai dizer assim: puxa, né? Já encontrei ele lá naquela igreja, encontrei lá na outra, encontrei, nossa, olha, aqui, está aqui também. Nunca finaliza nada na vida. Deus está te chamando você para finalizar. Essa é uma igreja de finalizadores. E deixa eu te dizer, se você quer finalizar coisas na sua vida, quer ir até o fim, você está no lugar certo. Porque a gente não vai parar, a gente não vai mudar, porque é uma visão clara daquilo que Deus nos chamou para ser. Hoje de manhã tivemos um culto, agora à noite, amanhã sala de oração aberta. Essa igreja está aberta todos os dias, das 5:30 às 8 horas da manhã. Sabe, no período de férias nós vamos ter outros horários. Sabe, irmãos, o que nós queremos é sermos finalizadores. A gente não quer ser conhecido por eventos, por isso, por aquilo. Não, a gente quer crente de verdade. Sabe como é que a gente muda uma cidade? Sabe como a gente transforma uma cidade? Não é abrindo igreja apenas, mas é fazendo discípulos de Jesus. Porque se você for um discípulo de Jesus, sabe o que você vai fazer? Lá onde você trabalha? Discípulos. Sabe o que você vai fazer na sua família? Discípulos. Sabe o que você vai fazer na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Discípulos. Quem não é discípulo só quer frequentar a igreja, mas quem é discípulo quer salvar os perdidos em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Eu termino dizendo: se você quer ser um finalizador, você tem olhado para a sua história, muitas coisas você começou e não terminou. Academia é a maior delas. Quanta gente começa? Faculdades, quanta gente começa? Vida profissional, quanta gente começa? Casamento, relacionamentos, e acima de tudo, a vida com Deus. Eu começo bem, pastor, eu vou, fico firme, daqui a pouco eu desisto. Eu vou, quebro os princípios, quebro aquilo que me prendia, mas daqui a pouco eu paro de novo. Está na hora de você ser um finalizador. Os finalizadores, guarde isso, são bem-sucedidos. Porque não tem como, ninguém para esses caras. Sabe, é alguém imparável. Finalizador é alguém imparável. Pessoas vão olhar e falar assim: isso aí não dá nada não. Você fala assim: para você, para mim, Deus me deu uma visão clara, eu vou até o fim. Esses dias pregava aqui, e eu disse para alguns pastores e para algumas pessoas: se eu pregasse com mais facilidade, nós teríamos 5.000 pessoas, mas teríamos muito poucos discípulos de Jesus. Muito. Se eu pregasse só, venha, Deus tem mais, Deus tem isso, Deus tem aquilo, Deus, vai fazer. Oh, irmão, nós teríamos muito mais pessoas. Mas sabe por que algumas pessoas não permanecem aqui? É porque elas não estão prontas no nível que você está para ser um finalizador. Ele não quer ser finalizador, ele só quer ser participante, ele quer estar ali, ele quer só, sabe, ele não quer se envolver. Mas se você quer se envolver, Deus quer transformar você num finalizador, e aonde você estiver, você vai ser incrível. Nas suas vendas, nos seus negócios, sabe, nas demandas, as pessoas vão olhar e falar: dá para ele é incrível, dá para ela, ele é incrível, chama ele, chama para entrevista, chama para o trabalho. Eles são incríveis. É assim que nós somos. Eu quero orar por você agora. Se você quer se tornar um finalizador,